Olá, eu sou a Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Vou fazer uma resenha sobre a primeira temporada do Justiceiro na Netflix. Esse vídeo não tem spoilers, pode assistir sem medo. E eu já disse em um outro vídeo que eu comentei o trailer da série que eu gosto bastante de algumas fases do Justiceiro nos quadrinhos. Eu tinha gostado muito da participação dele na segunda temporada do Demolidor. E eu estava curioso para ver a série solo dele na Netflix. Primeiro eu queria dar um contexto sobre o Justiceiro nos quadrinhos. O Justiceiro é um personagem que ele apareceu pela primeira vez numa HQ do Homem-Aranha de 1974. Ele foi criado pelo Gary Conway, que era o roteirista da história, e o desenhista Ross Andru. E teve uma capa bem icônica. Vocês podem ver lá no site, tem o link aí na descrição, vocês conseguem ver a capa lá. A capa era do Gil Kane, que é um grande desenhista, e do John Romita Sr., que foi um desenhista do Homem-Aranha por vários anos. E o John Romita que foi a pessoa responsável pelo design da caveira no peito do Justiceiro. E na época o Homem-Aranha estava enfrentando o Chacal, que é um personagem curioso, porque foi o personagem que criou o clone do Homem-Aranha lá nos anos 70. E essa história onde o Justiceiro está envolvido faz parte da história do clone, que depois é esquecida, e lá nos anos 90 os roteiristas resgatam esse personagem. Mas, voltando ao Justiceiro, o nome dele é Frank Castle, nos quadrinhos o nome dele é Francis Castiglione. Na série, ele está usando o nome Pete, ou Peter Castiglione, como um nome, como uma identidade falsa depois dos acontecimentos do Demolidor. E ele era um personagem bem diferente, assim, nos quadrinhos, pra época. Porque, assim, você tinha muito... Você tinha super-heróis, né? As pessoas certinhas, as pessoas do bem e tal. E o Justiceiro não, ele era um ex-militar, lutou no Vietnã. A família dele foi assassinada em uma troca de tiros entre gangues. Ele começa a perseguir e matar todos os bandidos que ele encontra pelo caminho. Então ele é considerado um anti-herói, porque ele obviamente cruza aquela linha que a maioria dos super-heróis não cruzam, que é de matar o inimigo. E nos quadrinhos ele teve fases excelentes e também teve fases péssimas. E as adaptações até agora tinham sido no máximo assim medianas. O Justiceiro ele é um personagem difícil de adaptar, porque o difícil mesmo nele é dar continuidade para a história. Basicamente o conceito dele é muito simples, assim, ele persegue e mata os bandidos. Tem toda uma profundidade aí que você pode explorar e tudo mais, mas os filmes ficavam muito na coisa da origem, na questão da vingança. E o problema maior de um personagem como ele é que, assim, como ele é meio imbatível, é natural que ele complete ali a vingança dele, mata todos os culpados do assassinato da família, e aí, o que acontece depois? E roteirista de TV e cinema, produtor de TV e cinema, tem uma dificuldade para conduzir uns personagens que ficam assim, vamos dizer, sem um objetivo claro. É diferente dos quadrinhos americanos, né, que o roteirista é profissional em fazer uma história eterna que vai durar para sempre e vai postergando infinitamente. Mas olha, eu achei bem honesto o caminho que a Netflix tomou. Primeiro ela inseriu o personagem dentro do Demolidor, né, ali na segunda temporada. Contou a história dele, estabeleceu o tom do personagem, que foi mais ou menos o que aconteceu nos quadrinhos, só que nos quadrinhos foi com o Homem-Aranha, na TV foi com o Demolidor. E daí a série solo começa já com ele terminando de matar todos os envolvidos na morte da família dele, e passando a viver escondido, trabalhando como pedreiro ali, quebrando umas paredes e tal, mas sempre atormentado, sempre tendo uns sonhos com o passado. É óbvio que na adaptação se trocou a guerra do Vietnã pela guerra no Afeganistão, né, o que funciona perfeitamente porque são duas guerras muito controversas para os Estados Unidos, e os militares que voltaram dessas duas guerras, eles não são tidos como heróis, assim, da mesma forma como quem lutou na Segunda Guerra ou na Primeira Guerra Mundial. Eu vi muitas pessoas criticando que o centro dessa série é, de novo, a temática da corrupção militar, da CIA sendo corrupta e traficando drogas,
das empresas privadas de segurança. Porque esse é um tema que, assim, principalmente com a ascensão da guerra do Afeganistão, virou, assim, de uma recorrência extrema nas ficções americanas. Mas, mesmo assim, funciona bem para a série. A temática deu um fio condutor ali que vai bem, né? O Frank, ele volta ativa e volta a seguir a vingança dele graças ao Micro, que é o David Lieberman, que mostra para ele que tinha outras pessoas envolvidas no assassinato da família, com ligações no governo. No final da segunda temporada do Demolidor já tem isso, já tem uma indicação disso. Né? O Castle acha um DVD e tem o nome Micro escrito no DVD. Nos quadrinhos, o Micro é chamado de Microchip. Microchip, né? Mas Microchip aqui no Brasil. E ele foi um personagem muito recorrente nos quadrinhos do Justiceiro. Ele era o hacker dos anos 80, né? Quando você nem tinha muito o que hackear e quando as coisas não eram tão informatizadas. Ele funcionava meio como suporte técnico pro Castle. Mas vamos ao que importa. Né? Independente de qualquer questão da adaptação ou não, de ser fiel ou não, a série é excelente, é melhor do que eu esperava, inclusive. Talvez, assim, não que seja uma coisa muito difícil na comparação com as outras produções da Netflix, mas a série do Justiceiro é fácil, com as melhores atuações e com a melhor direção. É engraçado dizer isso, e talvez muita gente não goste tanto da série por considerar que a série tenha menos ação do que o esperado. Mas a série do Justiceiro ela saiu mais como um drama psicológico intenso do que como uma série de ação. Tem ação, sim, tem o Castle matando sozinho vários pequenos exércitos, mas o melhor da série é o drama dos personagens. O John Bernthal, que fez o Justiceiro, ele tem aquela voz sempre rouca e dá uns urros de vez em quando, mas ele tem uma habilidade para contar histórias que é impressionante, assim. Ele faz uns monólogos longos, intensos, que prendem demais assim, a sua atenção. E não é aquele discurso, sabe, cheio de chavão, de metáfora. Não, ele faz uns raciocínios longos, assim. São simples, mas eles são bem estruturados. E tem uma cara interessante, parece um fluxo de consciência, que ele entra e começa a falar. Um outro destaque é um ator que chama Daniel Weber. Ele faz um personagem que é bem coadjuvante assim, na história. É o Lewis Walcott, o personagem dele. Por vários episódios parece que esse personagem está sobrando na série. Dá até para falar que assim, a história dele dentro da série é desnecessária, que podia tirar ela. Mas a atuação do Weber nesse papel é tão surpreendente, tão convincente, que vale a pena a história dele estar lá e vale a pena ter integrado essa temporada do Demolidor, não, do Justiceiro, fez ela bem melhor do que poderia ser. O ator que faz o Micro é o Eban Moss-Bachrach, também tem uns bons momentos, né? Ele está bem caracterizado ali como um hacker meio louco, sempre de hobby, um personagem meio estranhão, assim. E ele teve que abandonar a família para proteger ela. É parecido com o Justiceiro a situação dele, mas ele não perdeu a família. Essa é a diferença. É ele que morreu para a família. E é um personagem interessante, assim, eu acho ele mais interessante do que o Micro dos quadrinhos, o Microchip dos quadrinhos. Tem ali a participação da Deborah Ann Woll, que volta ali no papel da Karen Page, que por algum motivo na série do Demolidor eles decidiram que ela não é uma secretária, né? Ela virou uma jornalista e tá seguindo aí esse papel. E, enfim, eu vi umas pessoas dizendo que a série é muito violenta. E olha, a série tem 13 episódios. Os 11 primeiros não tem nada de muito pesado em termos de violência. Mas os 2 últimos eles são bem mais carregados aí nesse aspecto. No geral, eu gostei muito da série. Achei bem diferente o tom dela, da maioria dos quadrinhos que eu já li do Justiceiro. O Justiceiro tem muitas fases, tem muitos escritores diferentes. Mas assim, o enfoque que deram pro personagem é diferente, mas a essência do personagem tá ali. Que é o cara atormentado pela guerra,
o cara atormentado pela morte da família, que não sabe o que fazer além de viver essa guerra que está dentro dele. E é isso. Assista o Justiceiro, tá bem legal a série. Tá disponível na Netflix todos os episódios. Eu vou fazer um outro vídeo, vou deixar o link aí, só com spoiler, só pra falar do finalzinho da série. Então quem já assistiu, daí pode assistir outro vídeo. Quem não assistiu, assiste a série e depois vê outro vídeo que eu vou colocar daqui a pouco no canal. Falou, obrigado por ouvir, curta, compartilhe, todas essas coisas.